Salve nação, Minas na bancada no ar para a gente falar muito do futebol feminino. Mais uma semana com um clima um pouquinho diferente dessa vez, mas a gente hoje vai debater a primeira derrota das Bravas, a primeira derrota no campeonato, a primeira derrota na temporada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode ter levado o time de Arthur Elias a perder a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. E para bater essa bola comigo, a minha dupla titular aqui no ataque, Ana Paula e Fabi Nagarashi. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aí junto mais uma vez para falar daquilo que a gente entende, né? Contrariando a expectativa já, vamos logo gerando um climão. Vamos falar do que a gente entende e o que a gente gosta, né? Que é futebol e Corinthians. Com certeza. Boa noite, Ana. Boa noite, Núbia. Boa noite todo mundo aí. Bom dia, boa tarde. Na hora que vocês estiverem assistindo aí. E é isso. Vamos falar do que a gente gosta, do que a gente entende, um pouquinho do que a gente não gosta também, mas é importante falar também. Isso aí, meninas. Hoje ainda tem isso, né? Hoje a gente fala um pouco do que a gente não gosta também, um pouco de outro assunto que a gente deixa para mais tarde, e a gente vai começar falando um pouquinho do que a gente não gosta menos, com menos intensidade, digamos assim, que é falar de derrota, né? E acho que a gente fica até meio desconcertado, porque quando o assunto é as brabas, isso é muito raro. Então, a gente fica ali procurando, analisa o jogo, que é também o nosso papel, mas a gente fica um pouco sem lugar do costume, né, que essas meninas deixaram aí daquele futebol excelente, de um futebol que até empata, mas que é um futebol que raramente é derrotado em campo. E aconteceu na última segunda-feira. As nossas meninas foram lá para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, encarar o Internacional pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e sofreram a primeira derrota na competição, como eu falei, perdendo a invencibilidade, acabando derrotadas por 2-0. E aí eu lembrei, no momento em que o juiz apitou o fim da partida, eu lembrei da Fabi falando no programa passado sobre o técnico, né, sobre os técnicos estarem estudando o Corinthians e alguns técnicos já terem descoberto como dificultar a vida do time de Arthur Elias em campo. E eu acho que a gente viu isso no jogo contra o Palmeiras, no Clássico, e a gente viu isso de novo na segunda-feira. Estou correta? Vocês concordam? Foi um jogo excelente do Internacional. O técnico mostrou para a equipe, ensinou a sua equipe a jogar contra o Corinthians? Ou o que mais vocês apontam que pode ter pesado aí para esse resultado? Corretíssimo, Núbia. Nossa, eu também pensei a mesma coisa que você, aliás. Quando tomou o primeiro gol, eu pensei assim, eu avisei. O recado estava dado. Era esse o medo que eu tinha. Porque aconteceu contra o Palmeiras e aconteceu de novo contra o Internacional. E foi um jogo que, assim, o Palmeiras no derby não conseguiu aproveitar as chances que teve muito bem, porque teve as 2 chances, fez os 2 gols, sim, mas o Inter foi muito mais contundente nas chances que teve e muito melhor defensivamente para parar o Corinthians. Fez um jogo excelente, um jogo que, assim, podemos classificar, assim, acho que o melhor jogo do Inter na temporada. E podemos também classificar como um dos piores jogos do Corinthians na temporada até o momento. Porque fez um jogo, assim, onde costumava fazer aquela bola entre as zagueiras, da zagueira para volante, que no caso ele colocou a Duda Sampaio como primeiro volante para fazer aquela saída de bola. Eu, particularmente, não gosto muito desse formato. Com ela como primeiro volante, acho que perde um pouco, principalmente nessa saída de bola. Porque, para mim, a Ju Ferreira faz esse papel muito bem, que é um papel mais físico, esse papel de saída de bola corporal. Então, a Ju Ferreira é mais física, a Duda Sampaio é mais técnica. Eu entendo que talvez ele queria essa técnica, esse passe mais refinado, mas talvez trazer esse passe numa segunda linha seria uma experiência melhor. Não trazer esse passe logo na saída de bola. Porque as nossas, todo mundo sabe que a nossa primeira linha de defesa ali joga adiantada. E ali, é igual eu falei no jogo contra o Palmeiras, era nítido que elas marcavam a primeira bola ali para sair já dali para frente.
e foi isso que o Inter também fez. E o Inter, para mim, foi mais contundente nas ações que teve no jogo. Bom, já ia falar a questão da Ju Ferreira, eu acho que ela não deveria ter jogado na posição que ela joga em questão. Vou começar a falar o contrário, né? A Fabi falou bem, pontuou bem a questão do Corinthians, eu vou falar do Internacional. O Internacional achou as laterais do Corinthians, foi muito claro isso. Uma retomada de bola que as meninas não conseguiram, nem a Tamires conseguiu. Então, assim, foi um jogo totalmente físico e pouquíssimo técnico. A gente não via muita elaboração técnica entre as jogadas. O gramado também não ajudou. Oi, desculpa. O gramado não ajudou. Mas foi um jogo de pá, chuta. Não foi um... Então, assim, o Corinthians se perdeu muito na velocidade do Internacional. Infelizmente, eu caí, né, no programa passado. Então, assim, as últimas falas eu não tive, mas Fabi assertiva demais em respeito a isso. Então, assim, o que faltou, fora os gols, é o Arthur Elias ter passado pelo Palmeiras, saber que eles estão fazendo a leitura do time do Corinthians e tá ficando uma coisa óbvia. De novo, eu não vou lembrar o nome da menina, mas eu vou procurar da do Internacional. Cara, você não ouvia falar da Portilho, você não ouvia falar da Tamires no jogo. Então, assim, foi um jogo totalmente apático e você ouvia toda hora falando o nome das meninas do Internacional. Duda Sampaio perdeu muita bola, porque a condição que ela estava de técnica, né? Hoje, o Internacional, ele é um time rápido. Depois desse time, eu vi que será para a gente o nosso concorrente direto. Diferente do Palmeiras. O Palmeiras já é um time técnico e tático. Não é um time rápido. Então, por isso que o Corinthians ainda conseguiu, a gente conseguiu ainda sair com a vitória. Por conta de estar pau a pau ali na leitura. Só que hoje está muito óbvio. Então, quando a gente já sabe que está a Tamires, que está a Duda, que está a Ju, a Luana, já é prévia às jogadas que o Corinthians vai fazer. Então, as trocas que a gente fala, né, que o Arthur Elias ele faz uma troca com sabedoria, que eu acho que é muito legal as trocas que ele faz, tem que ser um pouco mais diversificado em relação às jogadas. Se vai fazer as substituições, as jogadas têm que ser complementares e tem que ser diferente. Porque são leituras que a gente faz e gente, é óbvio, você começa a colocar a Tamires está descendo ali pela esquerda. A hora que subir, a Ju está no meio. A Duda ela foi de volante. Então, assim, você já vai saber o que vai acontecer. É uma prévia de uma leitura de um jogo. Então, assim, você já sabe o posicionamento. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de cautela na leitura e fazer umas trocas um pouquinho mais pontuais. Levando em consideração que num programa anterior ao que a gente falou, dessas qualidades que o Arthur Elias ele tira das meninas, né? De fazer essas trocas de posições e surpreender o adversário. Tá faltando isso. Porque no Palmeiras, contra o Palmeiras, foi um sufoco, tá? Assim, mas um sufoco muito mais técnico. A gente viu, eu pelo menos vi um jogo muito mais técnico do que como já pontuei isso. Agora, contra o Internacional, eu vi pouquíssima técnica, mas eu vi muita habilidade e uma posse de bola do Internacional superior. Eu preciso assistir um outro jogo do Internacional para poder fechar essa análise das jogadoras e até mesmo apontar as melhores ali. Mas foi um jogo muito rápido, muito rápido. O Corinthians não passava do meio de campo. Então, assim, a retomada de bola do Internacional foi muito rápida. Então, o que acontece? Atletas mais rápidas. Então, assim, elas estão muito mais rápidas. Além dela ter feito a leitura do jogo do Corinthians, elas foram muito mais rápidas. Entendeu? Então, a Corinthians estava com espaçamento muito grande de uma atleta a outra, sem posse de bola, perdendo na corrida. Entendeu? Então, assim, a gente vê a questão não é de condicionamento. Porque se você arma uma jogada que você
tem um contra-ataque um pouco mais efetivo, você não precisa sair correndo. Então, assim, faltou mesmo essa leitura. O Internacional foi superior. É triste a gente falar, para mim falar que um time é superior ao time do Corinthians, mas o percentual de posse de bolas e o resultado, quando deu 2-0, a gente ouvia falar muito menos ainda do nome das meninas. E o gol não foi culpa da Lu, não foi falha da goleira, foi falha do time, não foi nem falha da zaga, tá? Foi falha do time, porque um foi de contra-ataque, então assim, acho que foi o primeiro. Isso, a Duda, né? A Duda perde a bola lá na frente e aí tem esse contra-ataque rápido do Internacional, pega a nossa defesa desmontada ali, né? E a Paty não pode fazer. Total. A defesa estava no meio de campo. Sim. Então, para mim, tá? Quando eu vejo uma defesa no meio de campo, eu falo, cara, já era. Eu nem corro. Se eu fosse jogador, eu nem corria mesmo. E aí é aquela história de você tem que correr para poder fazer alguma coisa. Você corre, não chega. Mas a gente sabe que não vai, né? Então, assim, para mim, eu acho que as falhas foram essas. E vejo hoje o Internacional como nosso arqui-rival. Grande concorrente aí, né? É o que você falou, Aninha. A gente não fica feliz, né? A gente não fica feliz, a gente quer, óbvio, que as Brabas continuem ganhando, invictas, levantando a taça dos campeonatos sem perder nenhuma na temporada. Mas a gente tem também esse lado positivo que ansiamos tanto, que é esse cuidado com o futebol feminino e os campeonatos também cada vez mais difíceis, cada vez mais disputados, e a gente com cada vez mais rivais ali de mesmo nível técnico, tático, né? E aí, meninas, eu pergunto para vocês a questão dos desfalques, né, e das ausências, que não eram também desfalques. O Arthur Elias, ele tinha 5 desfalques, que são aqueles desfalques já conhecidos de rodadas passadas, né? O mais recente é a Gabizinha, que está lesionada, e aí a gente tem as contusões de antes, de Érica, de Gabi Zanotti, de Miriam e etc. Além dessas 5, o Arthur Elias, ele ainda decidiu poupar algumas atletas, né? Tipo, a Lele foi poupada, a Andressa, a Paulinha e a Carol Tavares, a Diane e a Grazi, e tem mais alguém que eu não estou me lembrando agora, depois eu vou procurar aqui na colinha. Mas aí ele poupou mais, poupou estas jogadoras. E o que eu queria saber de vocês é o porquê, o que vocês acham dele ter poupado, se vocês acham que ele tem entrado com uma formação diferente com uma dessas atletas poupadas, se podia ter mudado não o resultado diretamente, mas até mesmo a atuação do Corinthians, que foi de fato irreconhecível, né? A palavra que a gente viu por aí, repercutindo logo que o jogo acabou, todo mundo achou o jogo irreconhecível. Bom, eu acredito que o Corinthians tenha perdido aqui. Porque o primeiro gol é desatenção. É o que aconteceu contra o Palmeiras também. É um passe da Duda Sampaio bem na fogueira. A Tarciane, que na hora que ela olha, a Belém Aquino já tá passando por ela, a mesma situação contra o Palmeiras. É aquela coisa de você virar o rosto e a menina já passou, já foi, já pegou a bola, já correu em direção ao gol. Então, é aquela coisa da desatenção de segundos, de milissegundos. Então, o primeiro gol é muito mental. Muito mental. Para mim, ali o jogo inteiro foi físico, mas muito por parte do Corinthians, irreconhecível por aqui, pela mentalidade das meninas. Porque era passe que a gente nunca viu elas dando, passe nas costas, passe muito longo, alguns dribles sem pensar nas consequências, necessários, alguns passes na defesa totalmente na fogueira. Então, assim, o Corinthians, para mim, ali perdeu muito mais no mental, porque o jogo foi muito físico. Porque quando você não tá com o mental preparado, concentrado, o físico não vai. Não adianta. Eu acho que desequilibrou. Então, é muito desatenção.
também. Eu ia usar essa palavra. Eu acho que desequilibrou no primeiro gol. Na verdade, eu acho que desequilibrou logo no começo, que tiveram alguns erros de passe e algumas... Gente, eu preciso lembrar o nome da menina. Eu vou estudar o Internacional. Quem estava descendo pela esquerda, uma menina novinha até. Ela estava dando Tamara uns passes Bolt. delas. Então, acho que não é a Bolt, Era Bolt? Não. Essa daí também, ela dava umas puxadas pela bola. Ela descia conduzindo a bola com a direita, chegou a fazer uns 3, 4 passes, puxando a bola com a esquerda e chutando com a esquerda. Então, assim, a menina é ambidestra. Ela, na verdade, subiu mais no segundo tempo. No primeiro tempo, eu achei que ela ficou mais para segurar a Tamires. Não foi ela, não. Mas, assim, então, a questão de ser ambidestra e ter essa condição de você conduzir a bola com uma perna e chutar com outra, deixa o adversário um pouco balançado, né? Deixa o adversário um pouco chato, né? E, tá vendo? Tá vindo chutando com a direita, você vem ter que finalizar com a esquerda, tá me tirando, coisas assim. Mas a questão do Corinthians, ele já desequilibrou nessas jogadas dessas meninas na velocidade. Núbia, você falando dos desfalques, eu acho não, tenho certeza. Não tem que poupar, tá? A não ser quem tá no DM, não tem que poupar, porque é necessário que essas pessoas, que esses atletas, eles joguem sempre. E outra, a gente tinha vindo do nosso arquirrival, vai poupar para quê? Sabe, para jogar em casa uma semana, tem uma semana de treino, a não ser que tenha mesmo essa ideia de as meninas estarem lesionadas. Gabi tá com um desconforto no posterior, já devia ter saído do DM já. Zanotti não foi ainda para a transição, a Érica está na transição. Então, eu também não sei o que esperar delas, real, sabe? Tá muito tempo fora de campo e, assim, a volta delas para o treinamento vai ser muito delicado, então eu não sei se elas vão se lançar 100% também nesse retorno, tá? Não tô dizendo não vai se lançar 100% pro Corinthians, tô falando fisicamente, tá? Relacionado à idade, relacionado ao tempo que ficou fora. A gente tem que, como no masculino, a gente tem que relevar isso. E elas são muito, muito queridas, né? Elas são pessoas bem queridas pela torcida, então eu acredito que também tem essa questão de não querer voltar de qualquer jeito. Eu quero voltar voando, quero voltar muito bem e produzir. Contudo, porém, todavia, decidiria, Paulinha, você sabe que eu sou fã, né? Ok, Paulinha para mim é um coelho, sabe? Colocaria gente que corre, colocaria gente um pouco mais... Por quê? A Portilha é muito visada, tá dentro, e a Paulinha é muito menos. Então, algumas jogadas, essas leituras que têm que ser feitas, né, de times, pelo Arthur Elias e pela equipe dele, que eu acredito que eles façam, também tem que ter essa leitura de substituição. Se eu tô com a Bolt é bem novinha, né? Não sei qual idade que tem. Eu sei que tinha um monte de menina ali que era 19, um monte, né? Não sei. Elas eram. Porque o Inter é meio que um time remontado, né? Sim. Eles tem até uma uruguaia, né? Uruguaia. A Belém aqui. 19 anos a Tamara, viu, meninas? A Bolt, 19 aninhos. Então, uma menina de 19 anos. E tem essa percepção gerente no jogo. Então, eu acho que tudo tem que ser levado em consideração. Hoje, o Corinthians, ele foi o primeiro time a ter o melhor patrocínio, a ganhar a Libertadores. Só que a gente está chegando aí, graças a Deus, com times que estão ali pau a pau, até mesmo por conta de idade, até mesmo por conta de técnica. O Arthur Elias é unânime em técnico, sim, mas aí a gente vai cair. Eu não quero que ele vire óbvio, sabe? Vai contra a Ferroviária. Quem quer a escalação? Tal pessoa. Já sei como é que vai jogar. Então, assim, tem que ter esse truque, tem que ter essa maturidade de repente, falar, cara, vou escalar a Paulinha, vou botar a Fernanda lá na frente, eu tenho um banco. E fazer com que as meninas que não jogam com tanto tempo, ou não jogam todos os 90 minutos,
fazer parte dessa colocação mexe com o time adversário. Porque assim, não é sempre que a gente vê, que nem a Vicky também, cara, não ouviu o nome da Vicky no jogo. Sim. Eu até pensei. Vicky, Milene, jogos muito abaixo. Eu até pensei que a Vicky não tinha entrado para jogar, porque eu deixei o jogo rolando e comecei a dar aula. Eu falei, gente, mas eu não tô vendo Vicky. Aí eu olhava assim, falei, cara, acho que não tô vendo. Mas são coisas que, para mim, tem que ser revista, porque a gente vai ter essa brecha, né, por conta da Copa, e então a gente tem, 40 dias aí para poder, de jogos, mas não pode deixar com que isso aconteça, que é muito óbvio, a leitura do Corinthians se tornou óbvia. Então... E aí eu vou pegar um gancho no que você falou, Aninha, eu também não entendi o porquê de poupar estas jogadoras, né? E bem estas jogadoras, porque pelo menos eu não sei se passou despercebida, não chegou até mim nenhuma notícia sobre contusão dessas atletas ou tá sentindo algo. E fora isso, são muitas, né? Não foram 2, 3, foram 6 atletas poupadas por ele, né? Assim, por opção técnica. Então, eu também não entendi. Não era um motivo da gente, sei lá, ter um grande jogo, um jogo decisivo na semana seguinte, porque não é o caso, né? A gente segue com rodadas do Brasileiro, a gente segue com uma semana quase que completa de treino, volta a campo só no domingo, então eu não entendi. Mas aí a Ana falou sobre o banco, né? Saber que tem um banco. E, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians foi dominado pelo Internacional. Defensivamente, no ataque, como vocês bem falaram, não conseguiu passar do meio de campo. Vocês acham que Arthur Elias devia ter mexido, né? Apesar dele já ter mexido ali logo no intervalo, vocês acham que demorou? Podia ter feito alguma troca para tentar melhorar ainda no primeiro tempo? Não, tenho certeza que sim. Eu tenho certeza absoluta, porque com 15 minutos de jogo, né, que eu estava mais prestando atenção, que eu não estava trabalhando, eu já vi que eles já tinham entendido a leitura do jogo do Corinthians. Eram 15 minutos, 15 para 16. A gente já estava tomando uma canseira. Então, eles já estavam sabendo que ia acontecer. Então, assim, logo na sequência saiu o gol. Aí depois, pênalti. Então, cara, eu já teria trocado. Eu também, eu tô com a Ana. Já não deixaria. E aí, aliás, falando do banco, eu teria colocado a Ju Ferreira já para dar aquela sustentação na saída de bola. Porque a primeira bola que você perde ali com a Duda Sampaio, já dando passe de primeiro volante, eu saco ela ou a Luana, que assim, o meio de campo não jogou praticamente. Ela Duda Sampaio, Vicky e Luana não apareceram quase. Então, a primeira bola que a Duda Sampaio dá, toma o primeiro gol, já sacou uma das 3 meio-campistas e coloca a Ju Ferreira para dar sustentação na saída de bola, para você ter um físico. Eu tiraria a Duda, colocaria a Ju, descia um pouquinho mais a Luana, deixava ela, né, um pouco mais... Para pelo menos a bola passar do meio de campo. Sim, porque o que eu vi na Luana nesse último jogo, muito desgaste. Porque ela chegava na bola atrasada. Então, para mim, pensando fisicamente, não é que ela está ruim, mas assim, chegar atrasado na bola é porque o passe está longo e está longe. Mas os passes foram um ponto fraco do Corinthians no jogo. Foi. Ô, Fabi, eu vi uma triangulação, cara, tipo assim, vamos falar em metro, tá? O Internacional roubou uma bola do Corinthians, várias, né? Que foi um passe longo, tipo de 5 metros. Meu, você tá vendo que tem 3 pessoas aí, você vai dar um chutão, você tá perdendo. E você perde uma bola para contra-ataque. Então, assim, não é que... foi, para mim, ainda vocês citaram agora há pouco, né? Que foi um dos piores. Para mim, foi o pior. Para mim, foi o pior jogo do Corinthians
sem ânimo, sabe? Sem condição nenhuma. Ninguém estava com cabeça ali para poder jogar, parecia. Todo mundo ali pensando em qualquer outra coisa. Menos. É por isso que eu falei, já entrou perdendo aqui, ó. Sabe, parecendo que estava passando por uma pressão. E saiu campeão contra as porquinhas lá em casa. E lá, volto a falar, foi um jogo totalmente técnico. Então, a Ferroviária, ela vem num jogo também rápido. Só que com jogadoras não tão atuantes. Daqui a pouco a gente vai pegar, ela vai perder para a Ferroviária, porque a gente, uma vez, acho que foi em 2021, 2022, pós-pandemia, a gente tomou uma sacolada da Ferroviária por conta de falta de atenção. Era um outro time. Mas assim, Cacau, Pardal, tomaram uma sacolada, acho que foi 3-1, por falta de atenção, sabe, nesse mesmo propósito, que era a nossa concorrente direta na época Ferroviária. Hoje a Ferroviária já não está tão assim, mas mesmo assim não tem como desgastar. Então não tem que poupar, tem que botar as meninas. Quem é que corre mais? Cara, vai jogar contra o Internacional, sabe que as meninas estão correndo. Você fez a leitura. Vou fazer um parênteses aí. O Lázaro, ele é analista de futebol. Tá? E ele, como analista de futebol, ele é um ótimo. Nenhum analista de futebol é um bom técnico. Tá? É um balanço. Eu não sei se o feminino existe um analista de futebol. Real, não sei mesmo. Eu até ia perguntar para a Cris, mas eu vou até... Porque seria muito importante, porque ele não é só analisar o Corinthians. Ele analisa todos os jogos e passa informação para o técnico. Porque o técnico, mesmo vendo todos os jogos, às vezes eles não têm tempo, gente. Não é a gente chegar e falar, meter também o pau em cima do Arthur Elias. Porque é um contexto muito grande, é um elenco muito grande para você posicionar, para você trocar, para você não sei o quê. Tem muita coisa a ser feita. Por isso que chama uma equipe, né? Por isso que tem todas as pessoas, cada qual fazendo uma parte. E isso, para mim, seria essencial que eu tivesse nesse momento. E faltou isso para a Internacional, nitidamente. Tá? Não foi só questão psicológica, porque a partir que tomou o gol, ok, mas entrou de um jeito pesado. Mas por quê? Ninguém chegou e falou assim, será que você não assistiu? Ninguém da equipe assistiu um jogo do Internacional antes? Para poder ver que as meninas estão correndo? Sabe? Para ver o posicionamento delas? Então, não adianta agora pensar, domingo agora vai ter jogo, aí vamos todo mundo apoiar as meninas por N situações, mas no jogo passado não foi feito. Então tem que ser feita a leitura de como é que o time, o adversário vai estar vindo para poder ter um bom desempenho. Porque foi um jogo feio. Foi um jogo feio. Um jogo cansado. Foi um jogo cansado de assistir. Foi um jogo feio contra um jogo muito eletrizante que teve contra o Palmeiras na segunda. E aí, enquanto vocês falavam, né, novamente do banco e todo esse poderio de troca que o Arthur Elias tem, apesar de nem sempre funcionar, né, como acabou acontecendo nessa semana, eu pensei muito durante o jogo, vendo a atuação da Marisa, né, a equipe em geral não foi bem, o Corinthians não atuou bem, isso daí foi assim, para as 11 atletas em campo, e quem entrou no segundo tempo também não destoou muito, não, né? O Corinthians melhora no segundo tempo com as alterações, mas não chega a ter, assim, um abismo, ter sido um outro clube, tanto que não tem nem alteração no placar, né? A gente passa a insistir mais, ter posse de bola, mas não consegue abrir o placar, não consegue marcar. E aí, para mim, a Marisa foi uma das atletas que não foi bem, né? Ela deu muito nessa violência. A gente do Corinthians é um time que joga adiantado, que essa zaga sobe bastante, e aí ela não conseguiu voltar por vezes, não vi uma boa atuação da Marisa, como também não vi da Duda, enfim, e da Milene. São as três que eu destaco assim como mais ausentes em campo, digamos assim. A Milene até podia chegar e falar... O que está acontecendo com a Giovana? Desculpa, pode falar. Diga, Ana. A Milene, a Milene até tem... Era só a pergunta mesmo, para julgar para você campeão.
Ah, tá. A Milene pode até pensar que ela perdeu um pênalti, né? Que é uma coisa que abala tudo, você vem numa pressão, tá ok. Tá, e as outras? Porque assim, você perdeu um pênalti, você fica com a cabeça, pô, será que eu vou render? Será que não sei o que? Você fica com vários será, até você aparecer em campo e gerar aquele autoconfiança de novo. Ah, mas perdeu um pênalti, ela não deixou de correr. Gente, é toda a mesma história, toda a mesma condição aí. Então, e as outras? Volto a perguntar, e as outras? Então, para mim, o seguinte, o caso da Milene, o Arthur, ele talvez assim, tem jogadoras que têm a sua posição, características, que gostam de jogar em posições que preferem jogar naquelas posições, sim. Só que assim, muito sai do técnico de por que talvez você renda mais em uma outra posição, fazendo uma outra função, não num jogo posicional, mas num jogo funcional mesmo, fazendo uma outra função. Então a Milene, ela tem uma característica, talvez ela jogue na mesma posição que a Jennifer, com uma função diferente, mas que talvez não esteja funcionando. Cada vez que a Milene joga como titular, sem estar entrando no segundo tempo, assim, parece que ela não entra em campo tão bem. Então, assim, talvez eu testaria em uma outra posição, fazendo uma outra função. Talvez vindo mais de trás, aparecendo mais. Talvez ela com a Jennifer. Quando ela jogou mais atrás, ela foi melhor, não foi, não? Então, eu acho também. Como uma segunda atacante mesmo, não como centroavante. Como uma segunda atacante vindo por trás. A Duda Sampaio, eu acho a mesma coisa, mas o Arthur Elias, ele testa ela como primeiro volante, que para mim não funciona. Para mim, a Duda Sampaio não tem essa característica de saída de bola. Para mim, ela tem essa característica de enfiar a bola, de infiltração, daquela batida seca, de meia. Meia junto com a Vicky. A Luana faz muito bem esse papel também. Mas então, a Luana... Se você vai jogar com... mas se você vai jogar com Luana e Vicky Albuquerque, você precisa por alguém para sair com a bola, para levar pelo menos a bola, para sair da bola das zagueiras para o meio de campo. Você tem que ter essa transição. A Duda Sampaio não tem essa característica. Não adianta você pegar ela e falar, vai ter um passe mais técnico aqui. Mas às vezes ela não tem físico. Ela não tem físico para fazer esse giro que você precisa, porque você vê que o primeiro volante, ele vem de frente, pega a bola e tem que girar para fazer essa bola chegar no meio de campo. A Duda Sampaio não tem essa característica, esse físico, esse porte que tem a Ju Ferreira. Então, talvez ela seja uma coisa para se pensar. Para você, se você vai entrar com o Vitor Albuquerque, Luana, talvez você coloque a Ju Ferreira ali para dar suporte para a defesa e para você ter essa saída de bola mais clássica e mais forte, mais independente das zagueiras terem que começar uma jogada. Porque foi bem isso que aconteceu contra o Inter. As zagueiras estavam no meio de campo porque elas tinham que começar a jogada. Porque não tinha como a bola ultrapassar o meio de campo, sem que elas carregassem a bola até o meio de campo. E a Marisa, exatamente, eu concordo com a Núbia, ela foi um ponto fraco, foi mal, sim, nesse jogo, porque ela tem essa característica, ela é volante, ela tem essa característica de dar um passe à frente. E foi exatamente isso que a Camilinha pegou no jogo contra o Palmeiras. Eu friso muito bem, porque para mim foi espetacular. Ela falando que ela ia marcar a saída de bola com a Marisa, porque a Marisa tem essa característica de dar mais um toquinho na bola para passar a bola pelo meio de campo. Então, se ela marcar, a Camilinha atacante, se ela marcar essa saída de bola, toda vez que a Marisa pegar na bola, ela vai tentar dar esse toquinho. Fica mais fácil para ela roubar a bola para sair todo mundo. E como a zaga do Corinthians joga quase no meio de campo, para elas saírem em velocidade.
O Palmeiras talvez não tenha sido tão contundente. O Inter conseguiu, porque o Inter, exatamente como você falou, Ana, foi mais rápido, foi mais veloz lá na frente. Sim, Ali sim. com Priscila e Belém Aquino, Mas foi aí é que tá. perfeito. Mas aí é que tá. A gente pensar nesse toquinho da Mais aí, num time técnico, beleza? Num time rápido, não funciona. Então, ela já não serve para poder jogar. Aí o que eu volto e falo para você, eu tenho um banco que eu tenho técnico. A Luana jogando um pouco mais para frente, tira a Duda, bota a Ju na saída de bola, desce um pouquinho a Tamires, Funciona. toca lateral, entendeu? Funcione. Bota, você pode botar a Duda para jogar até atrás. Tá entendendo? Assim, dá uma articulada dentro desse campo, pô. Aí para mim, a Duda articulando com a Portilho e a Paulinha, Isabela, lateral ali, fazendo essa triangulação pela direita. E você traz a Luana para triangular com a Tamires ali, até fazer um quarteto com Tamires, Yasmin e a Ju Ferreira ali, para mim apoia muito mais. Mas aí é que tá. A gente pensando em colocar a Tamires, né, de um lado, a Paulinha do outro, a Portilho um pouquinho mais para frente. E nesse caso, cabe a Duda também ali, nesse quarteto. Você falando em quarteto, entendeu? Do lado da Tamires. Porque se você bota a Luana no meio, tá? A mesa vem de trás, enfiando a bola, pronto, gente. Não é muito difícil de pensar. A gente já tem um meio frente. Tem que pensar, é igual a gente está fazendo aqui, o que eu acho que todos, sem exceção, eu acho que o que a gente faz aqui, todos os times deveriam fazer, que é não analisar o Corinthians como um time, é analisar o que o adversário pode agredir o Corinthians. É como o adversário joga para você jogar em função daquele adversário. Porque não adianta você jogar da mesma forma que você joga contra o Ceará, você jogar contra o Inter. São times totalmente diferentes. Foi isso que eu falei, abriu parênteses em questão do Fernando Lázaro. Existe uma situação, existe uma profissão chamada analista de futebol. O cara vai lá, ele vai analisar ele analisa as posições, as trocas e como isso evolui dentro do futebol de um time. Então, o masculino tinha ele, né? Tem ele. O feminino tem que pensar em ter também. Porque hoje em dia você vai pegar, cara, você vai jogar contra, sei lá, o Fortaleza tem um feminino, Atlético Mineiro tem um feminino, que é novo. Então, se botar um bom técnico ali, as meninas vão voar. Aí passa a ser o São Paulo tem um feminino. Se botar um bom técnico ali, as meninas vão voar. Tem entendimento disso. Então, a gente como comentaristas, né? A gente como, né? Só tá aqui para dar pitaco, já tem essa visão. Então, assim, existe uma profissão que o cara vai lá e faz isso. E fica muito óbvio as pessoas correrem e atrás de números depois que perdeu, sabe? Falar, pô, o Corinthians nunca jogou bem, pô, o Corinthians não sei o quê, pô. Tá, não jogou bem por quê? Qual foi a seleção brasileira feminina tinha um ótimo, que era o professor Ricardo Pombo. Nossa, ele é fantástico. Sim. Se você vê os vídeos dele, são de análises fantásticas. Sim. Então, para quem gosta de análise de desempenho, análise de futebol, nossa, o professor Ricardo Pombo é ótimo. Sim. E é justamente isso, sabe? A gente não pode pensar que não vai ter. O próximo jogo é contra o Grêmio, né? Domingo, né? Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Pensei em um e falei outro, contra o Cruzeiro. As meninas do Cruzeiro, não sei como é que vem, mas pensando no técnico, que elas estão vindo de 2 sequências, o Corinthians está vindo de 2 sequências, 2 jogos difíceis. O técnico vai ser, se ele for um pouquinho ardiloso, ele vai falar, não é difícil desarmar as meninas. Eu acredito, falando já com o jogo contra o Cruzeiro, eu acredito que ele já venha com Bianca Brasil e a Baiana, Carol Baiana, na frente. Porque são 2 meninas rápidas e a Bianca Brasil, que era do Palmeiras, bem técnica, habilidosa também. Eu acredito que ele já venha armado para isso. E elas vêm de uma sequência muito boa, né? 2 vitórias, mas é Ceará e Real Ariquemes.
Então, mas são 2 vitórias que deu moral para elas. Então, eu Exato. acho que ele já vem armado. É um time que tem meninas bem rápidas, então talvez talvez não, ele viu, vai ver e vai rever o jogo com o Inter, ele vem armado já. Sim. Bom, então. Pode falar, Ana. Eu vou só colocar aqui, né, para a gente confirmar, então, para a gente já fazer essa chamadinha. É agora no próximo jogo, na nona rodada, no próximo domingo, às 11 horas, lá na Fazendinha. E aí a gente vai encarar o Cruzeiro, vindo aí dessa derrota para o Internacional, que, como a Fabi falou, também vão assistir o jogo, né, vão pensar, os técnicos têm cada vez mais informação. Então, já diz aí para a gente, Ana, como é que você vê esse jogo, o que você acha de que a gente pode esperar para o domingo? Primeiro, não poupar ninguém. Primeiro. Por favor, tá, Arthur. a gente não tá em condições de poupar ninguém, a não ser as que estão no DM, entrar com um time bem efetivo. Eu acredito que vai ser casa cheia domingo, apesar que eu não vou estar lá, mas vai ser casa cheia. Então a gente não tem que... O Corinthians tem que parar com esse negócio de estereotipo, sabe? Querer matar os torcedores dele ao povo. Quando joga em casa a gente faz melhor. Cara, tem que fazer melhor fora, dentro, na rua, em tudo quanto é lugar. Mas já que as meninas vão jogar, eu espero real, que não poupe. O nosso meio campo, que eu acho que a Luana, ela é uma boa distribuidora, tá? Então, assim, eu gosto de vê-la jogando, mas eu queria que ela como meia, ela depende de quem recebe. Então, muitas vezes, não tem para quem passar, ou tem quem passar e as bolas não vão. Ou ainda ela não tem essa disposição de articular essas passagens. Então, eu preciso que entre todo mundo, sabe? As pessoas não só entre fisicamente, mas entre psicologicamente em campo, como deixou a Fabi bem citada aí, entrar para poder ganhar. Não sei a leitura também do Cruzeiro. Eu sou péssima, Fabi, para essas coisas. Eu sei do Corinthians. Agora, dos outros times, cara, eu assisto, mas não sei o nome de ninguém. Antes eu até decorava os números da camisa. Agora, nem isso. Mas eu vou voltar a me preocupar com essas coisas. Porque até então não me dava nenhum tipo de desconforto. Só que o feminino já tá me dando essa... então eu preciso saber de quem falar para poder cobrar. Então, assim, a gente vai jogar em casa, então tem obrigação de fazer um bom futebol, coisa que nesses 2 últimas partidas não foi feito pelo Corinthians, e a gente fica mal acostumado, né? A gente quer um jogo técnico e que ganhe, né? Então são 2 situações aí que a gente precisa relevar aí para ter um domingo feliz. Né? Igual eu falei, né? Foram 4 gols em 2 jogos. Quando que o Corinthians tomou 4 gols em 2 jogos? Até esse último jogo contra o Palmeiras só tinha tido 1 gol da Ferroviária e foi 4-1. Foi o único gol que tinha tomado. Aí nesse jogo contra o Palmeiras, 2 gols. 2 gols que, como eu já falei no último programa, para mim de bobeira. Foram 2 gols de bobeira, desatenção. Esse primeiro gol contra o Internacional também muita desatenção, tanto pelas meninas, tanto pela Belém Aquino que tinha saído, foi entrar. A Tarciane ficou perdida, a bola tinha passado, a menina passou junto. E no segundo gol, achei a afobação da Marisa. Na jogada, se a gente presta atenção, ela tenta cortar a bola primeiro ali perto da lateral direita. A menina dá a volta nela, ela perde um pouco o rumo onde está a bola. Quando ela vê, a menina já tocou. Aí a Priscila tá chegando sozinha dentro da área e ela trava o pé. Na hora que ela trava o pé, pênalti, não tem jeito. Aquilo ali não tem como nem falar. E mas pra então, mim, ela ficou um pouco falta de maturidade ali, né, Fabi? Foi. Porque, na verdade, na linha lateral, acho que ela ficou um pouco perdida de onde estava a bola. A menina deu a volta nela, ela ficou perdida de onde estava a bola, ela tentou correr atrás. Quando ela viu, já estava dando corte, ela pegou o pé de apoio. Não tinha como. Ali. E o retrospecto, só para a gente fechar aqui a informação toda contra o próximo adversário,
O retrospecto é, mais uma vez, altamente positivo para o Timão, né? São 3 jogos e 3 vitórias do Corinthians contra o Cruzeiro até aqui, e nós sofremos só 2 gols delas, né? Um em cada jogo, nos primeiros confrontos. No jogo passado, o último confronto foi 1-0 para o Corinthians, elas nem marcaram. Então, a gente segue aí nessa expectativa e atenta para esse cuidado que a Fabi chamou a atenção dos dos gols sofridos, né, nos últimos jogos. Que esse tabu você não tenha. Por favor, chega, né? O que tinha de quebrar tabu, já quebramos essa semana. Chega de quebrar tabu. Agora vamos voltar para o que a gente está acostumado. Jogos difíceis, sim, jogos com mais pressão para as nossas meninas, mas que o resultado final seja o de costume. Vitória das Bravas, é isso que a gente quer. E aí, meninas, agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui de hoje, a gente tem que falar de um assunto nada agradável que tomou conta aí essa semana, né? E que a gente também tem que relacionar com o jogo da segunda-feira. Fabi falou sobre o mental, né? A Ana falou sobre o mental da Milene, que também pode vir do jogo contra o Palmeiras. Mas a pergunta é: o extracampo influenciou na atuação das Bravas? O extracampo que todo mundo conhece, né? Acredito eu, que todo mundo que vai nos acompanhar, que está nos acompanhando aqui, acompanhou a semana turbulenta aí do Corinthians, né? Após a contratação do Cuca para treinar o elenco masculino. As nossas meninas se posicionam no domingo, no minuto 87 da partida, deixam o posicionamento ali nas suas redes sociais, e aí começam a ser atacadas, a sofrer pressões também por parte da torcida, a torcida que não era contra a contratação do nosso já ex-treinador, né? E aí eu pergunto para vocês, time do Corinthians irreconhecível, também pesou tudo o que aconteceu de domingo para segunda? Olha, eu vou falar, é muito sensível falar tudo isso. Falar de Corinthians a questão da democracia, aí depois você fala do respeito às minas, só que você também, para chegar e falar, né, com o posicionamento que elas tiveram, que não citou nome nenhum, mas tiveram posicionamento em respeito ao ato, né, não ao feito, não à contratação, mas ao ato da pessoa. Influencia porque você pensa que você é funcionário de uma situação, você não pode ir contra o seu chefe, porque ele contratou, mas ao mesmo tempo você tem que se posicionar, porque não é uma coisa que você faria, porque vai contra o respeito às minas, e respeitar as minas foi lançado por causa do não é não. Aí você tem um não é não, um respeito às minas, eu tenho que me posicionar, o time masculino perde, a culpa é do feminino, a pressão vem porque as meninas se posicionaram diante de uma condição que não precisaria ser posicionada. Estamos colhendo frutos até hoje respeito a isso. Então, para chegar e falar assim, foi culpa delas, né? Quer dizer, entraram no psicológico, lógico, gente, não tem como não. A bagagem é muito grande. Elas são pessoas. Nem todo mundo tem esse discernimento. Exato. E nem todo mundo tem esse discernimento de separar a profissional Luana da pessoa Luana. A profissional Luciana, a pessoa Luciana. E todas as outras meninas. Então, pesa, sim, pesou sim. E acho que foi muito difícil. Para mim, Ana Paula, isso foi uma colocação de marketing. Todas elas falarem a mesma coisa, para não destoar nenhum tipo de informação e nem citar. Mais uma vez, a Cris foi excepcional. Mas por vez, eu nem faria isso. Já sabendo da repercussão dessas torcidas machistas, dessas pessoas que iriam oprimi-las de alguma forma, e isso a gente vai levar durante muito tempo.
não só elas, mas como a gente também, né? Falei, essa semana é uma semana pesada, toda e qualquer mulher corintiana sofreu várias, né? Quem não sofreu é porque não está na mesma pegada. Isso aí independe se estava aceitando o Cuca ou não, independe do posicionamento dela. Mas a gente foi, principalmente a gente que fala de futebol, né? A gente foi colocada à prova aí por várias pessoas. E as meninas foram agredidas de forma muito pesada, né? Muito pesada. Então, assim, eu mesma tive que chegar em alguns grupos, colocar os caras, sabe, nos lugares deles e falar: aqui é assim, eu não vou sair do grupo, eu não vou por conta dessa. Elas falaram, está errado falar na hora. Eu falei, então, o errado é elas terem se pronunciado. Podia ter esperado o jogo acabar? Poderia. Mas os caras perderam. Tá, o que tem? Quando elas perdem, vocês nem sabem o que elas estão jogando. Sabe? Então envolve muita hipocrisia por parte de várias manifestações. As pessoas não sabem separar, tá? E é isso, né, gente? A gente vive e vai continuar descobrindo muito mais gente, muitos mais homens machistas, muito mais homens, muita hipocrisia, não só machistas, misóginos, racistas, e aí vai por tudo quanto é situação. E infelizmente foi uma semana doída para toda e qualquer mulher, principalmente as coisas. Eu concordo com a Ana em grau, gênero e número. Falando dessa pergunta, sim, para mim o extracâmbio influenciou na atuação. E dá para a gente perceber muito bem, porque até pelo que a gente comentou, elas estavam irreconhecíveis, sim. Você nunca viu um passe daquele jeito, um chutão daquele jeito. E foi uma semana, igual a Ana falou, foi uma semana doída. E eu acho que, assim, pra gente que é mulher e gosta de futebol, sempre foi doído, sempre foi difícil. Porque sempre foi muito contestado essa parte de ser mulher e gostar de futebol. Porque uma coisa às vezes não combinava com a outra. E por quê? A gente sempre foi, e a gente sempre foi, sempre vai ser aquela parte daquela parte que vai ser duvidada, daquela parte que vai ser contestada, e daquela parte que vai ser odiada, muitas vezes, por a maior parte da torcida. Porque a torcida de qualquer time, não só do Corinthians, mas as torcidas do futebol são machistas. E é igual eu li numa coluna da Folha de São Paulo, a saída desse ex-treinador agora funcionou para uma situação, para a gente realmente pensar que, falando primeiramente, isso nunca foi e nunca vai ser mimimi, como as pessoas falam. Nunca foi e nunca vai ser. Falar disso, discutir sobre isso, debater sobre isso, sempre vai ser necessário. Porque isso é necessário. Então, essa saída desse agora ex-treinador do Corinthians funcionou para a gente pensar: o futebol não deveria estar mudando com a sociedade? Porque a sociedade muda e o futebol se torna parte da sociedade. A sociedade, às vezes, está tentando incluir as mulheres, mas às vezes o futebol finge que sim, mas às vezes não. Quando para eles é conveniente, sim, e quando para eles não é conveniente, não. Fabi, então é muito difícil. Essa conveniência, eu tenho uma camiseta que eu uso com muito prazer, que é 53%. 53% das pessoas que frequentam o estádio são mulheres. Então, nós somos maioria. Tá? Ponto. Isso não é no Brasil. Isso é mundial. Então, assim, não tem como contestar. Nós somos maioria. Só que o posicionamento é muito delicado, porque tem muita vovozinha, tem muita tiazinha. A gente sabe que tem várias pessoas assim. E tem várias pessoas omistas também. Só que para estar no meio da torcida, ou no meio, sabe, gritando, eles quase não permitem, porque eles falam assim, cara, é legal você estar aqui porque você aparece, é legal porque você está aqui porque você dá visibilidade, é legal.
que nem perguntaram para as meninas, me dá a escalação de 2005, acho que foi. Da escalação de 2005. Eu não sei a escalação de 2005. Eu não tenho vergonha de chegar e falar que eu não sei. Me fala como jogador X, eu não sei. Eu não sou pessoa de... Eu vou ter que falar, pô, o que aconteceu em 2005? Eu vou ter que ter ligar para eu poder saber quem é que estava jogando. E isso aí vai me fazer menos torcedora, vai fazer menos entendida. Então, o que é que eu me posicionei? Eu falei, gente, o negócio é assim, o Cuca, como treinador, ele seria ideal para o Corinthians. Ele, como pessoa, ele não cabe. Ele não cabe. E a gente não consegue separar uma coisa de outra, até porque ele não se apresentou, ele não foi limpo nas palavras dele. Então, isso foi uma coisa que distanciou muito mais. Então, se todo mundo tivesse esse feeling de perceber que o cara não foi limpo, de chegar e falar com ele assim, cara, vai lá, ele tem uma assessoria de imprensa, vai lá, fala o que aconteceu, não chegar e mentir. Aí, cara, você fala, meu. E aí, a gente aborda várias outras questões aí dentro. Aí é onde eu falo pra você que isso é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Então, a gente vai ficar rodando, vendo que o futebol tá crescendo, vendo que tem muito mais mulheres falando de futebol, vendo que tem muito mais mulheres entendendo de futebol, vendo que tem muito mais mulheres sabendo o que é impedimento, porque até outro dia a piada era essa, né? Você sabe o que é futebol? Me explica impedimento. Tem várias formas de ter um impedimento, não existe uma. E se você não explicar aquela que aquela pessoa, aquele homem te perguntou, você não sabe. Se você não sabe uma escalação do seu time de 70, você não é torcedor. Sabe? Mas aí o que você faz? Eu sei a história do meu time. Eu sei por que o meu time começou. Agora, escalação de 1981, eu vou ter que parar e pensar para poder saber. Mas eu sei a história. Você sabe a história, não sabe. Então, cada um dentro daquilo que acredita e porque chegou a torcer no time que você torce. E é isso. Isso tirou muitas meninas de nível, sabe, essa semana. Muitas. Muitas foram ameaçadas. Sim. Sabe, muitas foram ridicularizadas. Simplesmente por gostar de torcer do time. É isso. A pergunta... Pode falar, Fabi, por favor. Não, eu só ia falar. Essa semana, repetindo o que a Ana falou, foi muito difícil mesmo. Foi muito difícil por ser mulher e gostar de futebol. Você é ridicularizado por gostar de futebol. Você não torce pro Corinthians, porque exatamente pelo que a Ana falou, porque às vezes você não sabe a escalação de 1970. E você, às vezes... Então, assim, essa semana colocou muito em xeque, muito em evidência, tanto pelo lado ruim quanto pelo lado bom, as mulheres no futebol. Então, tanto os jogadores quanto torcedoras. A gente começou falando da camiseta, né? Falando da blusa. Sim. Então, poucas, eu falei assim, né? Conversando com um cara, ele falou assim, nossa, essa blusa é muito louca. Eu falei, pra você usar essa blusa, tem que saber a história. Você não sabe, cara? Não usa. Sim. E a gente devíamos instituir isso para todas as camisas do Corinthians, né? A exceção dessas mais montadinhas aí do marketing, de ações que não tem nenhuma importância, que não levam em consideração a nossa história, mas todas as que pensam a nossa história, como, por exemplo, esse modelo 23-24, né? Devia ter um testezinho, um formulário. Vai comprar a camisa, responda o formulário, né? Porque, afinal de contas, você sabe o que é impedimento, mas você conhece a história do seu clube, né? E respeito, você sabe o que é? Você sabe como se pratica? O que está faltando para grande parte aí, né? Exato, é isso. É isso. Meninas, então... eu achei que essa semana foi... Pode falar, concluir. Não, conclua, por favor. Não, eu só ia falar que essa semana foi pesada para todas as mulheres e... deixar aí um abraço para todas as mulheres que gostam de futebol e que acompanham a gente aqui, para que a gente fale mais sobre o futebol, seja do Corinthians ou seja de qualquer time que você jogue, que você goste, que você torça, ou que você não goste também, mas que você fale de futebol. Porque a gente estando aí, falando de futebol,
a gente sabe que é importante, e a gente sabe que a gente gosta, as outras pessoas têm que saber que a gente gosta e que a gente pode sim falar sobre futebol. Isso aí. Não tinha maneira melhor, né? A Fabi fecha de forma perfeita. Infelizmente, o nosso tempo aqui está acabando, mas fica esse recadinho aí, né? Eu sei responder o que é impedimento e você sabe responder o que é respeito, e você sabe falar sobre a história do seu clube, então pense nisso antes de atacar qualquer mulher em qualquer situação, né, de torcedora, no estádio, nos seus grupos, nas redes sociais, em qualquer local. Hashtag respeita as minas, é mais do que uma hashtag, é mais do que só uma campanha, tem que ser atitude, tem que ser ato, tem que ser muito bem pensado e respeitado. E antes de eu passar a palavra para a Aninha dar a sua contribuição final e se despedir, aula, né, gente? É o que eu falo todo final de vídeo aqui, repetitiva, sempre aula ouvir essas meninas, conhecem muito, e eu quero vários likes aqui hoje, não é nem like para o vídeo, para a nossa conversa, não, eu quero likes para mim aqui hoje, porque eu tenho contato delas, eu podia ficar nesse bate-papo com elas numa mesa de bar, no WhatsApp, mas olha aí, ó, olha eu aqui compartilhando com vocês, tornando isso público, então me agradeçam, deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve no canal, porque a Rádio Coringão cobre o futebol masculino e cobre o futebol feminino, e o futsal, e o basquete, então para você não perder nada do nosso conteúdo, se inscreve, deixa o seu like aqui, dá uma olhada também nos outros vídeos do canal, que está muito massa. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada, Ana. E, por favor, Aninha, fique à vontade para se despedir. É isso, né? A gente já falou bastante, né? Tocamos várias vezes de luzes, mas estou aqui eu. Fiquei até o final, sem cair, sem nada. Parabéns para nós. Sem palmeirar hoje ninguém. Sem palmeirar. Vitória. A importância da questão do respeito às minas, até as próprias minas têm que pensar em respeito. Até mesmo o posicionamento no futebol, como existem as Marias Chuteiras, são, né, tituladas assim, existem também as Marias que sabem de impedimento, as Marias que sabem falar de futebol. Então, assim, independente de qual seja o posicionamento das mulheres dentro do futebol, a gente está aqui para isso. Somos maioria, vocês queiram ou não. Eu só tenho a dizer isso, que sejam dias leves para a gente, para o Corinthians, que a gente possa continuar se expressando, que a gente possa continuar falando, e paz, né, gente? Vamos tirar o pé aí do acelerador e dar uma respirada para as meninas. Agradeço demais a troca, a Fabi é gênia, ela me faz pensar em várias coisas que eu não vejo, ela tem sido os meus olhos, que eu enxergo uma coisa, eu enxergo micro, ela enxerga macro. Gente, tem sido maravilhoso para mim, real. Meu, Núbia, nem vou falar, cara, pontual ali, sabe? Todo o jeitinho dela, falando tudo, falando de Corinthians, é isso que a gente precisa. Precisamos nos encontrar, sim, numa mesa para trocar ideia. Eu tomando meu suco, a gente tomando o que a gente tiver que tomar uma água, mas conversar e sempre estar próxima. Curte, porque nós merecemos isso. A gente faz por merecer o que nós estamos fazendo. Então, curte aí, compartilha e manda pro vizinho, pro primo, enfim. Estamos aí para isso. Vai, Corinthians. Estamos nós aqui. Até uma próxima. Domingo tem jogo. Bora! Isso aí. Vai, Corinthians, galera. Até mais. Domingo tem as bravas. Todo mundo na fazendinha. E vamos apoiar sim. Vai ter torcida sim. Sim. Tchauzinho. Tchau, respeita as minas. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.